Vamos também já convocar aqui para a nossa bancada o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, já está aqui com a gente também. Professor, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, boa noite. Só falta ligar o áudio do professor Leonardo Trevisan, em algum local tem aquele botãozinho do áudio que a gente vai apertar e vai ligar. Acho que agora voltou. Agora foi. Então vamos lá, Santa Internet. Vamos Tudo lá. bem, professor? Bem, boa noite, Mauro. Boa noite, Júlio. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos escutam. Eu vou começar passando alguns trechos aqui da entrevista coletiva que o presidente Lula deu logo depois desse encontro com Donald Trump. Lula, na Embaixada Brasileira em Washington, deu uma entrevista coletiva, falou sobre os temas que foram abordados nesse encontro. Então vamos começar com o Lula falando sobre as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ver o que o presidente falou. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio. Sabe, nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano o Brasil teve um déficit de 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós temos para ele, não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas ele continua a temar, mas tem produto que é 12%. Então eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe, quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Então, é o Lula falando sobre as questões comerciais, principalmente as questões tarifárias entre Brasil e Estados Unidos, as diferenças que existem. O Brasil insistindo que essa relação comercial ela é desvantajosa para o Brasil e vantajosa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos argumentando o contrário. Vai se formar, então, um grupo de trabalho entre os dois governos para analisar a questão das tarifas e chegar a uma conclusão. O Lula também falou sobre a vontade que ele tem, um apelo que ele faz para que os Estados Unidos voltem a investir mais no Brasil. Ele destacou que os Estados Unidos já foram os principais parceiros comerciais do Brasil durante muitos anos, perderam essa posição para a China, mas que ele gostaria de ver os Estados Unidos voltando a investir no Brasil. A gente tem esse trecho também. Século XX, os Estados Unidos foi o maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos começou a perder a hegemonia a partir de 2008, não falha a memória, porque a China entrou no espaço para comprar coisas brasileiras, sabe, que interessavam aos chineses, que outros países não tinham capacidade de produzir tanto quanto o Brasil. E o Brasil passou a ter na China o seu principal parceiro comercial. E hoje se vê o presidente Trump de que é importante que os Estados Unidos voltem a ter interesse nas coisas do Brasil. Por exemplo, eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu. Daqui a pouco a gente passa outros trechos da entrevista do presidente Lula. Eu queria perguntar para o professor Leonardo Trevisan. Professor, o presidente disse que saiu otimista desse encontro com Donald Trump, que ele acredita que houve avanços na relação do Brasil com os Estados Unidos. Queria sua análise sobre isso, por favor. Esse ponto é o mais relevante, né? O que me chamou a atenção, claro, o comércio é o ponto essencial, mas o que mais me chamou a atenção, sabe, Mauro, foi a mudança completa de tom, né? Nós esperávamos todos um tom, no mínimo, né, tenso. Não foi nada disso que foi relatado, né? Foi uma mudança, assim,
água para o vinho. Né? O presidente Lula saiu do encontro calmo, conversando com os jornalistas, absolutamente brincalhão. Se compararmos com Malásia, por exemplo, é diferente. Né? Atendeu a imprensa de um outro jeito, ele brincou com os jornalistas, não havia tensão no ar. Né? Dois, todos os discursos foram no sentido de conciliação. O presidente Trump saiu de lá, foi para o ex-Twitter, né, como ele costuma, e chamou o presidente Lula de muito dinâmico, confiando que as coisas vão melhorar. Né? Nós temos o direito de fazer uma pergunta: o que aconteceu? Né? Por que de tanto amor? Então, a gente tem que fazer duas relações importantes, e eu acho que a questão comercial é apenas uma delas. Né? E acho que talvez a mais forte nesse sentido. Eu acho que o tom mais conflituoso, o tom mais de briga, cedeu lugar para um tom mais de acordo e de diplomacia. Me chamou muita atenção que Trump tenha perdido o protagonismo dos anúncios. Não é ele que vai anunciar nada. Me chamou muita atenção de que anuncia grupos de trabalho para 30 dias. Eu nunca vi isso com Trump. O que aconteceu? De alguma forma dá uma sensação, a expressão é forte, mas é a que mais pode definir, é que Trump entendeu que precisa pôr adulto na sala. Que certas discussões, certos assuntos não podem ser resolvidos pela gritaria, tem que ser resolvidos pela diplomacia. Ele deixou isso, que é exatamente o que disse o professor, o que disse o presidente Lula. Nós vamos nomear 30 dias para que os especialistas, para que os técnicos nossos e dos americanos, e os dois lados, em outras palavras, espaço para diplomacia. Sabe, Mauro, o que mais me chamou a atenção, mesmo quando nós vimos isso, esse encaminhamento, eu dou duas razões para isso. O primeiro é aquilo que é muito, muito forte, muito significativo. A Câmara de Comércio Brasil-China escolheu a data de hoje para apresentar os resultados de que os investimentos chineses no Brasil cresceram 45%, vou repetir o número, 45% entre 2025 e 2024. O Brasil é o primeiro país no investimento chinês, é 10% do total do investimento chinês no mundo. O segundo são os Estados Unidos, com 6%. Parece que os Estados Unidos, de alguma forma, ao olhar para o Brasil, perceberam que a relação de comércio com aqui tem outro freguês na história, né? Tem outra situação na história, os Estados Unidos estão querendo não perder espaço. Essa é a primeira situação que eu acho que chama muito a atenção para esse tom, mais diplomático. O segundo foi uma surpresa absoluta da minha parte. Eu já tentei pesquisar, Mauro, mas ainda não consegui encontrar. Não vi nenhuma outra recepção de presidente nos Estados Unidos sem a presença do secretário de Estado, sem a presença de ninguém da Secretaria de Estado. O Marco Rubio não estava lá. Ora, peraí, não se preocupe, ele estava no encontro com o Papa. Bom, se o encontro era com o Papa hoje, por que não fazer ontem a reunião? Por que de repente, por que não fez na sexta-feira? O que aconteceu que Marco Rubio foi, vamos dizer assim, conversar com o Papa? Eu temo que, de alguma forma, isso é um sinal muito contundente de que tem mudança de ventos na Casa Branca. Eu não saberia dizer exatamente o motivo. Podem ser os insucessos na política externa, completos. O fracasso no Irã é fracasso, né? O memorando de uma página é fracasso. Sem o acordo nuclear mencionado, é fracasso. Gaza é o que é. Israel desobedece, voltou a bombardear o Líbano. A Ucrânia, os russos avançam a cada dia. Quando a gente olha para esse quadro, não é? Talvez essa sequência de insucessos tenha mudado o espírito, talvez.
O fato real, que é a única coisa que a gente pode se ater mesmo, é o fato, é que Marco Rubio não estava numa recepção presidencial no Salão Oval. Isso não é normal, né? Isso quer dizer alguma coisa. Talvez aí a gente entenda que a saída de Marco Rubio, da cena direta, a entrada do Scott Bessent ao lado do vice-presidente Vance, tem alguma coisa para dizer de que chegou a um certo momento que os adultos entraram na sala para fazer as coisas andarem. Denise. Professor, aproveitando então o que o senhor disse sobre ter adultos na sala e assinalando, né, essa ausência do Marco Rubio, que é um cara bastante ideológico, o presidente Lula estava muitíssimo à vontade na coletiva. As fotos que nós vimos das interações dele com o Trump na reunião e chegando, tal, muito amistoso, etc. Eu queria saber o seguinte: o senhor acha que dos candidatos à presidência no Brasil atualmente, algum deles tem esse jogo de cintura e essa maturidade diplomática, digamos assim, para ter uma reunião com o Trump para resolver essas questões complicadas que o Brasil enfrentou nos últimos meses aí com o Trump, de tarifas, etc., de uma maneira que seja positiva para o país? O senhor acha que tem algum candidato com essa força, essa grandeza? Olha, primeiro de tudo, eu não sou especialista em política nacional, mas, né, me chama muita atenção, né, o formato da reunião com o presidente Lula. O presidente Lula levou os representantes mais fortes do seu staff, né, levou aquilo que é, de fato, a composição política que ele tem para apresentar com o ministro da Fazenda, com o ministro da Justiça e tudo mais, né? É claro que é o poder, é aquilo que a gente chama, aquela palavrinha feia, né, que meus alunos não sabem nem o que é o poder incumbente, é ele que tem a responsabilidade, né? Tá bom, né? Agora, a tua pergunta é, será que tem a ver com a vivência de outras crises para que o presidente Lula observe isso? Eu acho que tem sim, né? Eu acho que tem a ver com crise, tem a ver que se Trump aprendeu o gosto amargo que tem, né, de perder, Lula também aprendeu, né? Os dois últimos episódios, não todos sabem, a questão com o ministro do Supremo, a questão com a dosimetria, né? Aliás, mencionada de uma forma bastante leve, não como derrota pelo presidente Lula na entrevista coletiva. A dosimetria oferecida como uma espécie de, olha, nós estamos amansando, vocês podem amansar as punições da lei Magnitsky. Tudo isso me sinaliza que há uma mudança de clima bem generalizada. Sabe onde é que isso apareceu mais forte? Nas discussões de Lula sobre a ONU. Todo mundo sabe que a ONU precisa de reforma, né? Na crise do Irã, a ONU não é nem consultada, o secretário da ONU não é nem mencionado, muito menos em Gaza e menos ainda na Ucrânia, né? Nos grandes conflitos, nada. Então precisa de uma reforma, a ONU existe exatamente para isso. O tom com que o presidente Lula falou disso é um tom de... é uma mudança esperada e que os países médios precisam participar. Falou com uma liderança desse tom. É a resposta para a tua pergunta. Nós não podemos esquecer que o presidente Lula tem uma cancha, né? Tem uma experiência de 2 mandatos completos. Esse é o terceiro, né? Então, de algum modo, tem uma vivência maior. Mas, sabe, eu acho que a essência da tua resposta vai, Denise, se o presidente Lula representa ou não, na ausência de Marco Rubio. A ausência de Marco Rubio quer dizer muita coisa. Não só para as candidaturas na eleição presidencial, mas eu acho que quer dizer alguma coisa sobre o trato com os outros, com os outros países, especialmente na América Latina. Júlio. Professor, estava ouvindo o senhor falar e eu fiquei me perguntando o seguinte, me pareceu, assim, ouvindo o presidente Lula falar, que ele trouxe um ponto novo
assim, né, em relação a uma certa cobrança em relação aos Estados Unidos na ausência dele de investimentos diretos no Brasil, né? Porque se falou muito das relações comerciais, do tarifaço, o presidente chegou a relacionar o tarifaço com a necessidade de uma defesa do multilateralismo, trazendo essa discussão que o senhor está agora mencionando à tona novamente. Mas ele deu uma pinçada ali dizendo do estoque dos investimentos dos Estados Unidos no Brasil, especialmente no momento em que, como o senhor mencionou, a China vem crescendo assim a passos largos, né? Se a gente olhar para o estoque de investimento, né, os Estados Unidos ainda lideram, né, os investimentos diretos no Brasil, mas a China caminha e não sabemos, na verdade, qual é a posição que ela ocupa, né, porque esses investimentos que eles fazem no Brasil não são muito bem assim captados, né, nem pelo Banco Central, enfim, são veículos financeiros ainda muito difíceis de serem mensurados corretamente, mas o fato é que, de fato, isso está crescendo muito fortemente. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a que se deve, neste exato momento, o presidente Lula chegar lá e falar, olha, Trump, é melhor você abrir o olho, porque está perdendo espaço. Vale lembrar, né, a gente está diante de uma nova definição de um mercado de terras raras, o Brasil é um potencial, talvez até o maior fonte de minerais desse naipe, né? Porque só 30% das nossas reservas foram mapeadas. Nesse contexto todo, qual é a sua análise em relação a este ponto específico que o presidente mencionou lá? Olha, primeiro eu acho bem interessante, Júlio, você lembrar a questão dos investimentos, né? Porque eu acho que se a gente olhar para a questão dos investimentos, claro, nominalmente os Estados Unidos estão na frente, eles são investimentos de décadas que eles continuam fazendo e tudo mais, né? Mas é indiscutível que os chineses chegaram para valer, né? E com resultados que são assim nas barbas, para esfregar nas barbas de todo mundo, né? Eu costumo resumir isso aí com um dado muito concreto, né? Em fevereiro, a venda de carros elétricos no Brasil foi maior que a soma de todos os outros, e só carro elétrico é chinês, né? Então, você olha para isso de certa forma, tem show de tecnologia, tem show de preço, tem show de presença de mercado, tem show de uma mudança completa no formato com que eles se aproximaram do mercado automobilístico. Eles deram um show de inovação na publicidade dos carros, onde fizeram, tudo isso. Só peguei isso porque isso aí está no nosso nariz, né? Está isso em tudo. O setor que eles mais estão investindo está na Câmara de Comércio Brasil-China. É a eletricidade, mas encostado, 29 a 29, está a mineração. E mineração não só de terras raras, né? Então a China está chegando forte e eu acho que de alguma forma com investimentos muito precisos. Mas eu acho que não é no investimento que está assustando os americanos. Eu acho que o que está assustando, de fato, os americanos, e não é nem terras raras vamos dizer dessa forma, é a cerejona do bolo, tá bom, né? Mas ela não é o bolo. O que assusta os Estados Unidos e o que deixou muito claro a presença do presidente lá e a fala com investimento é o Porto de Xangai, no Peru. Porto de Xangai, no Peru, significa 12 dias a menos de viagem para a Ásia. Significa que a China não fez só o porto que botou 4 bi de dólar lá para modernizar, é o único porto da América Latina para receber petroleiro daquele tamanho, que é totalmente automatizado, o embarque e desembarque de container, é uma coisa, um super modelo. Não foi aí que a China parou. A China construiu 5 intersecções bioceânicas entre o Atlântico e Goiás, ou entre o Atlântico e o Pacífico, e tem uma promessa no ar, que dependendo de como for, eles vão trazer a tecnologia para furar os Andes. Opa! Sabe quem é que botou 2 olhos desse tamanho nesse negócio? O agronegócio brasileiro. Imagine você, se nós conseguirmos acelerar as viagens, a que preço nós conseguimos botar soja na Tailândia? A que preço nós vamos conseguir botar soja na Ásia inteira? Não só soja, carne, milho, o diabo, metais.
Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que atrás do investimento vem uma descrição de um outro Brasil. E uma descrição de um outro Brasil que acolhe gente que, em absoluto, não está em propostas de grandes mudanças. Por exemplo, o agronegócio. Né? O papel do presidente Lula para os Estados Unidos foi de dizer: acorda. Não, desperta, wake up. Vocês estão dormindo no ponto. Né? E eu acho que o tom foi tão forte, né? e a mensagem foi tão forte, que o aspecto mais importante desse cenário de hoje, eu fiquei bem impressionado com isso. Né? Estava esperando, como todo mundo, assistindo à tarde. Né? Cancelaram a coletiva de antes do encontro, para não contaminar o clima. Com a anuência do Trump. Dizer que a anuência do Trump conversa mole para o boi dormir, que estava tudo combinado, né? É evidente. Em outras palavras, né, se queria, de fato, lidar de assuntos sérios. Né? Tanto do lado brasileiro quanto do lado. O tom do presidente Lula não foi um tom de candidato político, foi um tom de chefe de Estado. Isso é inegável. O Trump fez a mesma coisa. Então, eu tenho uma sensação, né, que... Sabe aquela expressão nossa, bem antiga? A onça bebeu água para os dois, né? E como a onça bebeu água para os dois, meu caro, né, eles trataram de se mexer. Né? E eu acho que isso, como disse a Denise, vai ter implicações, vai ter impactos no cenário político brasileiro de forma indiscutível. Imagine você se efetivamente daqui a um mês Brasil e Estados Unidos apresentam ao mundo um acordão de tarifas e tudo mais. Isso cobre, esta é a palavra exata, os acordos comerciais que o Brasil vai fazer com a União Europeia, que o Brasil está tentando fazer com a Índia. Os Estados Unidos ocupam inteiro o espaço. Para o Brasil, é uma chancela para o Lula, que ele não está querendo botar fogo na casa, muito pelo contrário, eu sou amigo dos Estados Unidos. O mundo mudou, meu caro. Eu acho que a frase mais forte do Lula é a constatação de que 2026 é bem diferente de 1945. Ele estava falando da ONU, mas serve para todos os outros assuntos. Professor, eu sei que o senhor tem compromisso, o papo está ótimo, eu ficaria aqui até terminar o programa, mas quero agradecer muito pela sua contribuição e, mais uma vez, está sempre convidado a voltar aqui ao Poder e Mercado. Uma ótima noite, professor. Eu é que agradeço, Denise, Júlio, muito obrigado pelas perguntas. Mauro, muito obrigado pelo bate-papo. As perguntas é que fazem as coisas andarem. Muito agradecido. Boa noite a todos. Obrigado, professor.